Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria, mais uma vez, estar na casa do Senhor. Peço aos irmãos perdão pela minha ausência de alguns dias. Não estive bem, mas toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. E assim Ele tem nos ajudado a estar de pé a cada dia. E eu agradeço os irmãos pela oração por mim e por minha família. Amém? Amém. Digno de adoração, louvor é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele, Criador dos céus, da terra, do mar e do ar, e de tudo quanto neles há. O fôlego de vida é dado por Ele. Vamos ler na palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 16. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aí no quarto elo, falando sobre família no altar do Senhor. Amém? Aleluia. Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Amém. Todos encontraram? Amém. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, no capítulo 8, verso 16 e 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra é uma passagem muito bonita, maravilhosa, promessa do Senhor, para que nós possamos estar com Ele na eternidade. Amém? Amém. Eu tenho feito algumas leituras e trago hoje uma mensagem, assim o Senhor colocou no meu coração, uma pregação muito antiga, mas que ela vai falar muito aos nossos corações. Ela vem falar sobre, o tema dela é: quem é Jesus? Ou seja, se nós somos co-herdeiros, fazemos parte da família de Deus. Amém? E assim somos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Então assim fala, ó. Hoje eu quero falar sobre Jesus Cristo. Muitos de nós temos cruzes gravadas em Bíblias e penduradas em pescoço, mas não conhecemos realmente Jesus. Você sabe, quando chega ao Rio de Janeiro, tem uma enorme estátua de Jesus, assim eles falam. É a marca do Rio de Janeiro de dia e de noite. Ela tem 40 metros de altura e são 40 metros de uma ponta dos dedos ao outro com braços estendidos. Em outra, com os braços, né? Alguém chamou esse país de o ano de Jesus. Uma das emissoras de TV transmitiu recentemente uma minissérie sobre Jesus. Há um movimento entre os adolescentes que faz uma pergunta: quem é Jesus? No finalzinho eu vou fazer uma pergunta também, no finalzinho de tudo. Você não precisa responder essa pergunta, mas fique para você. Quando você for fazer sua oração em casa, lembre-se dessa pergunta que eu vou fazer no finalzinho dessa palavra, dessa mensagem. Então, esses jovens perguntavam: quem é Jesus? Quase todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas milhões não sabem realmente quem Ele é. Eles não têm em suas vidas e em seus corações. E o mundo está à procura do Messias que venha nos salvar. Muitos anos atrás, o profeta Ezequiel disse: procurei entre eles um homem, mas não encontrei ninguém. Em outras palavras, Deus estava procurando alguém sobre quem Ele pudesse colocar a sua mão, abençoar e usar, e Ele não encontrou ninguém disposto. E se render completamente e entregar a sua vida a Ele. No mundo hoje, se você quer ler os jornais, assistir os telejornais, está correndo loucamente rumo, eu creio, que o Armagedon. Teve noites que no Oriente Médio tiveram lutas por armas, mesmas coisas que eles procuravam, pelas quais lutam há centenas de anos.
e tiveram muitas reuniões, muitas tréguas, tantos rumores de cessar de guerras, mas nem por isso eles mudaram as suas ideias. O mundo ainda luta pelas mesmas coisas, luta por ganância, por querer mais, por invadir territórios, querer mais do que o país e o outro vizinho tem. Essas reuniões sugeriram algumas tréguas, mas nem assim venceram. Todos foram aliados, mas hoje são guerreiros contra si mesmo. Mas vejam uma coisa: o homem é um fracasso moral. Deus é a nossa única esperança. Se não fosse Deus, o que seria de nós? Onde estaríamos hoje? Eu lembro da minha vida no passado, e eu tenho certeza, se não fosse a mão poderosa do Senhor Jesus, eu não sei onde eu estaria hoje. Mas assim o Senhor tem feito maravilhas, e graças a Deus eu tenho uma família, e eu estou aqui diante do Senhor para fazer a vontade dele junto aos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vejam, Deus é a nossa única esperança. Os planos de Deus já estão formados e estão claramente declarados nas Escrituras. E à direita de Deus está sentado um homem que foi desprezado, ignorado, humilhado, rejeitado pelos homens quando veio à terra pela primeira vez. E quando ainda ele é rejeitado pela maioria da raça humana, Deus prometeu que será o futuro governante desse país, porque toda autoridade pertence a Ele. Aleluia. Toda honra e toda glória, poder e majestade pertence ao nosso Deus. Glória a Deus. O único que tem todo o poder nas suas mãos. Ele irá destruir todo domínio, toda autoridade e poder. Está chegando o dia em que todo joelho se dobrará diante dele e fará: o nome do Senhor será exaltado e glorificado mais uma vez. Toda língua confessará o teu santo e poderoso nome. Aleluia. 2000 anos depois de Cristo, o calendário remonta todos os dias o nascimento de Jesus. Não podemos fugir da nossa geração, não podemos escapar de Jesus. Os jovens não podem escapar de Jesus. Ao longo dos anos, tantas peças, livros, óperas, filmes foram feitos sobre Jesus. Em março e abril, as revistas publicaram a reportagem de capa sobre ele, a sua matéria entre as ciências e ideias. A US News trouxe um título: Por que Jesus morreu? Por que tantos interesses por Jesus hoje? Essa é a pergunta que tantos têm feito. Quem é essa pessoa que fez mais para transformar a história da humanidade do que qualquer outro que já viveu? Ele, em qualquer forma, viveu apenas 33 anos. A sua jornada mais longa foi menos que 160 quilômetros. Ele é apenas um herói comum? Ele é um revolucionário? Ou ele é quem diz ser o Filho do Deus vivo? Quem é essa pessoa que chamamos de Filho de Deus e que seguimos até a morte? Sabemos que ele era um homem humano, ele era um homem por inteiro. Ele foi identificado e contado entre os transgressores sem culpa alguma. Nenhuma culpa ele tinha, nada de errado tinha na vida dele. Ele só trazia paz, alegria, a palavra do novo mundo, do novo céu. Mas mesmo assim foi perseguido. As Escrituras dizem mais de 80 vezes no Novo Testamento que ele é chamado Filho do Homem. Há muitos lugares nas Escrituras que nos relembram a sua humildade. A Bíblia ensina que ele teve fome, sede, ele teve cansaço, dormiu na parte de trás de um barco. Jesus conhecia as alegrias de uma amizade. Como é que está sendo a sua amizade hoje? Como é que é a nossa amizade hoje? Jesus Cristo é o Senhor. Não há amigo fiel e justo como Ele. Ele é o nosso verdadeiro amigo. E assim Ele se faz presente no meio do teu povo. Aleluias. As alegrias. Ele foi mal compreendido, desprezado. Ele chorou no túmulo de um ente querido. Ele teve que lutar contra a tentação, suportar a decepção. Ele afirmou ser o único Filho de Deus.
antes que o mundo existisse, ou antes que a humanidade existisse, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia! Ele se fez presente no meio do seu povo. O Senhor sempre esteve conosco. Ele nunca desistiu de nós. Ele sempre está conosco. É só nós exclamarmos ao teu nome e pedirmos a Ele com fé, que Ele vai ouvir a nossa oração. Aleluias! Ele disse: no princípio era o Verbo. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Com essas palavras, Jesus se separou de qualquer outra pessoa que já viveu. Em outras palavras, Jesus disse: antes que Abraão nascesse, eu sempre sou o eterno presente. Não há passado com Jesus e não é futuro com Jesus. Tudo está no presente. Ele está falando com você nesta noite. Ele está falando com todos nós. Ele está falando individualmente com todos nós. Basta ouvir, abrir os nossos ouvidos da fé, para que possamos entender a palavra do Senhor. Em Colossenses 1 diz: tudo foi criado para Ele, e por Ele todas as coisas foram criadas e subsistem. Toda essa igreja se despedaçaria se não fosse pelo fato de que Ele que é e que mantém unido. Aleluia! A declaração de Pedro em Mateus 16:16: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa declaração já demonstra quanto ele já colocou que o Senhor é poderoso, e assim Ele é poderoso até o dia de hoje e será eternamente. Quando Ele veio a Belém, aquilo não foi o seu nascimento ou o seu começo. Ele já existia, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para mim, que Jesus nunca pediu desculpas pelo seu pecado, pelo pecado. Ele disse, ele procurou que a outras pessoas mostrassem qualquer erro que se pudesse encontrar com ele, qualquer coisa que ele tinha feito de errado. Como explicamos Jesus em comparação a outro indivíduo que já viveu? Como explicamos Jesus em relação a qualquer outra pessoa a qual a sua causa básica é o ódio, ganância, a luxúria, guerras? Hoje, a injustiça racial, da divisão de raças. Jeremias já deu a resposta: o coração é mais enganoso que todas as outras coisas. E é verdade, de fato o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração do homem a não ser o Senhor Todo-Poderoso? Ao Senhor Deus que criou todas as coisas e assim nos formou. Ele nos deu o fôlego de vida. E o rei Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado, disse Davi. Ele disse: fui formado em iniquidade. A Bíblia diz em Mateus 15: o coração procede em maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Eu acho que precisamos fazer algo a respeito das armas, mas não é esse o verdadeiro motivo. Aleluia! O problema mais profundo está em nossos corações, pois o coração procede em maus pensamentos e homicídios, adultérios, furtos, blasfêmias. Todas estas coisas vêm do coração dos homens. Como você explica Jesus e a sua autoridade? Ninguém jamais falou, este homem falou. Diz João 7, ele perdoava pecados. Nenhum outro profeta perdoou pecados. Maomé não tentou isso. Buda não falou isso. E nenhum dos pecadores estão, ele disse, nenhum dos pecados estão, mas o Senhor disse, todos os pecados estão perdoados. Ele também tinha autoridade sobre a natureza. Quando o mar estava revolto, a tempestade rugia, ele apenas levantou a mão e disse: cala-te, aquieta-te, e o mar se acalmou. Aleluia. Quem é esse que tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas desta terra? O Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, ao qual veio nesta terra, peregrinou e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Aleluia. Glória a Deus. O
o mar se acalmou, a tempestade cessou, ele tinha autoridade sobre as doenças, ele tocava e eles eram sarados, curados. Mas quando a morte, diferente de qualquer outra pessoa que já existiu, veja, Jesus foi executado, ele foi tratado como um criminoso, ele não abriu a sua boca. E nós? Ele passou por tantas coisas nessa terra, foi humilhado, chicoteado, xingado, cuspido, fizeram uma coroa de espinhos e falou: se você é o rei dos reis, rei dos cristãos, salva a si mesmo. Mas ele não abriu a sua boca, ele simplesmente aceitou todos os fatos, porque já estava determinado, porque ele sabia que deveria pagar o preço para que nós hoje estivéssemos aqui adorando, louvando e glorificando o santo nome dele. Porque quem é Cristo? Assim começou o sermão de hoje. Quem é Cristo? Nada mais é de que o grande Messias, o grande eu sou, o El Shaddai, a linda estrela da manhã, o sol resplandecente, a luz maravilhosa que veio para clarear este mundo, para vivermos em santidade, para que saíssemos da escuridão, para que possamos estar em santidade com o Senhor. Clamamos ao Senhor, Ele ouve a nossa oração. Nós possamos ter fé, procuramos aí falar com o Senhor com sinceridade, com fé, com determinação nas palavras, pedindo ao Senhor com toda a humildade no coração. Peça ao Senhor de fato aquilo que você quer, e assim Ele vai conceder para você aquilo que você precisa, porque toda a honra e toda a glória está na mão, e todo o poder está nas mãos dele. Vou contar um testemunho também da parte que o Senhor concedeu a mim. Fiz uma prova chamada prova de segurança na semana passada, no sábado retrasado, e para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha nota foi 83 na área de segurança. Eu precisaria de uma nota de 60. Eu fiquei com 83. Aleluia. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Amém. Mas Márcio, mas você estudou. Estudei uma semana, 10 dias estudei. Por que você não tirou 100? Por que você não tirou 10? O maioral é Ele. Amém. O santo é Ele. Amém. O poderoso é Ele. O que entende todas as coisas são Ele. Somente Ele tem autoridade para exercer o 100% em todas as nossas vidas. Quem sou eu para tirar 100%? Deus sim, Ele tem 100% para te dar. Peça a Ele com alegria, peça a Ele em oração, peça a Ele com afinco e com amor, porque Ele vai te dar. Essa nota eu precisava para poder fazer uma melhoria na área do meu trabalho. Ainda depende de mais 3 notas, ainda depende de mais 3 provas, e peço que a igreja ore por mim, porque careço da oração dos irmãos, careço da oração da igreja. Tenho vivido momentos no trabalho que não é fácil, irmãos, não é fácil. A vida de cristão, algumas pessoas dizem ser fácil, mas eu afirmo com a minha convicção, Márcio, não é fácil. Porque você vive em meio de pessoas incrédulas, você vive em meio de pessoas já desviadas, você vive em meio de pessoas que, quando você vem falar sobre Jesus Cristo, eles simplesmente não querem ouvir. As pessoas simplesmente ignoram a mensagem que você quer levar, da salvação, da cruz, do retorno daquela pessoa para os braços de Jesus, porque não há lugar melhor para estar do que aos pés do Senhor. Então, meus irmãos, orem pelas pessoas da usina, não só das usinas ali, mas das usinas em geral, porque as pessoas ali vão em busca somente de dinheiro, vão em busca somente de levar o pão para sua casa, mas esquece de que quem fornece isso para nós é o Senhor. Porque se não fosse o Senhor, não teria porta aberta, se não fosse o Senhor, não teria o pão na nossa mesa, não teria os celeiros cheios. Uma coisa que eu não costumo comentar muito, eu não sou muito de falar, mas o dízimo ele pertence ao Senhor. É a 10ª parte que pertence ao Senhor. O Senhor, Ele pediu para nós a 10ª parte. Nós ainda ficamos com 90% da parte que o Senhor nos deu. Que nós possamos entender que essa parte cabe ao Senhor.
devemos devolver a 10ª parte que pertence ao Senhor. Aleluia. Nós possamos entender que as bênçãos, ela vem de acordo com a sua fidelidade com o Senhor. E assim também o Senhor se torna fiel com você. O Senhor te coloca para fazer prova. Ele mesmo disse, né? Fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus, né? Não escancarar a janela dos céus, você não vai saber quem é seu Deus. Mas Ele faz essa grande promessa, e Ele cumpre essa promessa, porque eu tenho visto a mão do Senhor agir na minha vida e na minha família, com a graça e pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Por isso eu peço que continue orando pela essa igreja. Ore pelos irmãos, ore pelo grupo de oração, ore pelo grupo de jovens, pela equipe eclesiástica da igreja, pela equipe das senhoras, pelos irmãos, pelos jovens, as crianças, os adolescentes, pela vida do pastor, pela sua família, para que a igreja do Senhor ela venha se revolucionar de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor possa ter misericórdia e possa resplandecer o rosto dele sobre esta igreja, para que ela possa crescer espiritualmente e que os irmãos possam participar voluntariamente da obra do Senhor, porque a obra do Senhor carece de pessoas que queiram trabalhar na obra do Senhor. Por isso, a pergunta que eu deixo para os irmãos, quando vocês forem orar em casa hoje, pense nessa pergunta: o Senhor Jesus passou por tudo isso que nós lemos aqui hoje. Ele passou por todas as coisas que estão na Bíblia Sagrada. E ainda está assim, e se fosse nós, o que nós faríamos? Essa é uma pergunta que fica para cada um dos irmãos. E se fosse nós, o que faríamos? Por todos os obstáculos, por todas as adversidades, por toda a situação que o Senhor passou, Ele não abriu a sua boca. Ele foi como um cordeiro para o matadouro, e ali Ele pagou o preço para que nós hoje estivéssemos aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor Ele venha nos abraçar e venha fazer aquilo que agrada ao coração dele. Vamos orar ao Senhor para agradecer por esta noite. Possamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem puder, coloque a sua mão na altura do seu coração em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, grande é o Senhor, ó Deus, poderoso é o Senhor. Glorificamos o Teu nome mais uma vez nesta noite. Agradecemos a Ti, ó Deus, por esta palavra, ó Deus, porque veio do coração do Senhor. Pai querido, para que nós possamos, ó Pai, sairmos daqui, Pai, que nosso coração seja abraçado pelo Senhor, que nós possamos entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus, porque a mensagem do Senhor, ó Pai, ela é viva e eficaz. A semente foi plantada, ó Deus, e ela vai germinar no coração do Teu povo. Essa pergunta, Pai, que ficou, ó Pai, se fosse nós, o que nós faríamos hoje? O que nós faríamos, ó Pai? Nós sabemos que ninguém pode pagar o preço que o Senhor pagou, o preço de cruz do Calvário. O Senhor já fez o que tinha que ter sido feito, ó Pai. Por isso agradecemos ao Senhor pelo feito do Senhor, ó Pai, porque não foi em vão. Mas nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo ministério desta igreja, ó Pai, pela palavra do Senhor, ó Deus, que fala cada dia conosco, ó Pai. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão acamados, hospitalizados, ó Deus, aqueles que estão em UTIs, ó Pai, CTIs, UTIs neonatal, Senhor. Visita cada um, ó Pai, leva o socorro urgente, ó Deus, aqueles que estão precisando pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, ó Pai. Pedimos por cada membro da Tua igreja, Senhor, os que estão e os que não estão aqui na Tua igreja, para que possam ser alcançados pela Tua mão poderosa, para que possam ser alcançados pela Tua bênção, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, pedimos pelos Teus missionários, ó Pai. Aonde tiver um missionário do Senhor, ó Pai, alcança ele com a Tua graça e misericórdia. Pai querido, sustenta os Teus missionários e missionárias, ó Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus,
Cai por terra toda depressão, toda ansiedade, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, a Tua guarda, a Tua proteção, ó Pai. Sabemos que eles passam momentos difíceis, ó Pai, ao mais longínquo desta terra, mas sabemos que a mão poderosa do Senhor está com eles. Pai, muito obrigado pelo culto de hoje. Obrigado pela Tua palavra nesta noite. Obrigado pelo pastor e a sua família. Obrigado pelos membros da Tua igreja, Senhor. Agradecemos por tudo, ó Pai, e entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, todos nós, e pedimos a Ti, ó Deus, continua conosco. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Ó Senhor, leva-nos em paz, ó Pai, de acordo com a Tua palavra. Ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo. E agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Passo a palavra de direito ao pastor.